Olá, minha gente! Meu muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você estará vendo esse vídeo. Eu tenho 3 informações para te dar. 3 coisas que você nunca deve deixar o seu filho fazer. Preste atenção que essa instrução vai te ensinar muitas coisas, ok? Vai valer muito a pena você aprender quais as 3 coisas que o seu filho nunca deve fazer e que você, evidentemente, nunca deve deixá-los fazer, porque isso repercutirá negativamente em suas vidas por toda a vida deles, aliás, ok? Em Provérbios, capítulo 22, verso de número 6, lemos o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui tem várias informações que podemos extrair para a aplicação da nossa vida. Eu estou começando com esse texto para dar base naquilo que eu vou falar. O texto diz: ensina a criança. Aquilo que aprendemos quando criança fica muito mais difícil nós esquecermos. Aliás, o texto diz que levamos por toda a nossa vida aquilo que aprendemos quando criança. E é verdade. Aquilo que aprendemos na fase infantil, a gente leva muito mais tempo para esquecer e, na maioria dos casos, nunca nos esquecemos. Por toda a vida levamos aqueles ensinamentos. Daí a melhor fase para se aprender é na infância, ok? Ensina a criança no caminho que deve andar, quer dizer, aos pais cabe a obrigação de colocar as crianças na rota certa, o caminho por onde eles devem andar. Então, na medida que a gente vai crescendo, muitas pessoas vão nos influenciando, a gente vai recebendo influência de variados modos, de variadas pessoas, de variadas direções, mas aos pais cumpre a obrigação de dizer o caminho e de ser as maiores influências dos filhos, ok? Essa obrigação é dada aos pais. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, aquilo que aprendemos quando criança, se os nossos pais nos ensinaram o caminho por onde andarmos, mesmo ainda velhos, a gente vai permanecer naquele caminho, não nos desviaremos dele. Ainda mais se for um caminho bom, justo, perfeito e agradável, conforme aos caminhos que Deus instrui aos pais. Então, a primeira coisa que você nunca deve deixar o seu filho fazer é maltratar os animais. Por quê? Porque quando na infância a criança ela então começa a maltratar animais, ela vai desenvolvendo um prazer perverso. Ela desenvolve um prazer pelo que é cruel, e ela então começa a criar esse prazer dentro dela. E quando ela se torna adulta, ela vai ter esse prazer pela crueldade, esse prazer pela perversidade. E ela provavelmente vai ser um adulto cruel, perverso com as pessoas, com a sociedade. E essa crueldade que muitos têm quando adultos aprenderam na infância e, na maioria dos casos, desenvolveram essa crueldade, essa perversidade, maltratando animais. Então, a responsabilidade dos pais é ensinar os filhos a amarem os animais, a cuidarem bem dos animais, a serem gentios com os animais. Quer dizer, toda a vida feita por Deus a gente precisa respeitar, né? E esse ensino aos pais cumbe repassá-los aos filhos. Então, ensine os seus filhos a amarem, a cuidarem, a valorizarem, a respeitarem a vida dos animais.
e não maltratarem os animais, ok? Dessa forma, quando você passa essa educação para os seus filhos, eles então se tornam pessoas mais gentis, mais amáveis. Agora, se você permitir que eles maltratem animais, eles vão desenvolver nos animais uma crueldade, uma perversidade, e eles vão transferir isso para a fase adulta e aplicar essa maldade, essa crueldade, essa perversidade em pessoas na fase adulta. Não sei se você já percebeu, mas estudos indicam que muitos daqueles assassinos em séries, eles eram crianças perversas com os animais. Então tem estudos que apontam isso, que a perversidade, a crueldade, a maldade dos assassinos em série foi desenvolvida, foi aprendida na infância, quando eles maltratavam animais, ok? Então não permita que os seus filhos maltratem animais, ok? Você vai fazer com que os seus filhos sejam mais amáveis e gentis, não só com os animais, mas com todos. Então eduque eles, dê a eles essa educação de amar os animais e não maltratá-los. A segunda coisa que você nunca deve deixar seus filhos fazerem é destruir propriedade pública. Por quê? Porque eles então começarão a desenvolver uma personalidade anárquica, isto é, rebelde, uma personalidade de pessoas que não aceitam governo, não aceitam liderança, e eles então, quando adultos, eles serão pessoas que acharão que lá fora vai ser como é na casa deles. E eles vão achar que a vida adulta vai ser como era a infância. E eles então vão agir rebeldemente, anarquicamente, e então se darão muito mal. Porque todo governo é melhor do que governo nenhum. E é melhor regra do que regra nenhuma. Então, para se viver em sociedade é necessário duas coisas: regras e governo. E quem tem um espírito anárquico não quer nenhuma dessas duas coisas, então vai sofrer grandes danos. E esse espírito anárquico, ele pode começar na infância, e um dos sintomas que ele começou, que ele está querendo se desenvolver na pessoa, na criança, é a criança que ela então depreda as coisas públicas. Então, destruir propriedade pública, vandalismo, depredação, não permita isso, ok? A terceira coisa que você nunca deve deixar seus filhos fazerem é vencer você com o choro, com a irritação. Quando os filhos querem alguma coisa, estou falando da fase infantil, tudo que eu estou lidando aqui é dentro da infância. Quando seus filhos querem alguma coisa, a melhor coisa a fazer é ou você diz sim ou você diz não, e você sustenta o que você tiver dito. Mesmo que o não leve-os a chorar, a ficarem irritados, aborrecidos, mas você não deve voltar atrás se eles começarem a te irritar, a chorar. Enfim, quando você cede depois que os filhos estão chorando, irritados, te aborrecendo, você vai criar neles esse entendimento, esse espírito, essa personalidade, essa inclinação de que tudo que eles querem, basta eles aborrecerem alguém. Os pais chorando, irritando, as outras pessoas vão aborrecer de uma outra forma, mas eles criam, mesmo que involuntariamente, esse pensamento, essa disposição de que se eu aborrecer alguém, se eu irritar alguém, eu consigo o que quero. Por isso que você nunca dá aos seus filhos o que eles querem se eles estiverem chorando, se eles estiverem te irritando, se estiverem te aborrecendo, principalmente depois de você já tiver dito não. Então, se você já disse não, é não, ok? Se você tiver que voltar atrás e dizer sim, seja pela a troca de argumentos, pela negociação, mas não cedendo ao choro, à irritação, ao aborrecimento, ao grito dos seus filhos, porque aí você vai ensiná-los que tudo que eles quiserem eles poderão conseguir se eles então aborrecerem alguém, e eles vão levar isso para a fase adulta e transferir isso para a sociedade e vão se dar muito mal, ok? 3 coisas que você nunca deve deixar seus filhos fazerem.
maltratar animais, vandalismo com coisa pública e te vencer com o choro, ok? Guarde essas palavras em seu coração, aplique-as à sua vida e você então vai perceber o quão diferença elas vão fazer, ok? Eu vou orar por você e te abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu abençoo todos que estão comigo nesse momento, nesse espírito de fé. E eu, desta forma, Senhor, peço que o Senhor conceda-lhes um tempo de bênçãos, uma estação de colheita, que muitas coisas boas venham para essas pessoas. Assim está feito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima.